Olá, muito bom dia, conectando seu Facebook Live, hoje, que dia é hoje? Hoje, dia 12 de julho de 2020, domingo, agora são exatos 9 horas, 9 horas da manhã, e nós estamos aqui na casa do Senhor para fazermos a nossa devocional, o nosso bom dia, Babi, um beijo filha, Deus abençoe. Vera Kramer, bom dia, bom dia. Gente, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu ver uma coisinha aqui, que esses dias reclamaram que não estavam conseguindo entrar, e eu fui verificar, era a configuração aqui do meu Face, que tava com um probleminha. Deixa eu ver aqui, se eu consigo aqui. Bom, alguns estão entrando, né, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Espero que todos consigam entrar aí. Então é isso aí. Então como eu estava dizendo, algumas pessoas falaram: poxa, pastor, tentei entrar, não consegui. Meu Face estava configurado errado, gente. Estava configurado aqui, não para público, para todos aqueles, mas só para alguns. Mas enfim, queridos, um bom dia a você, bom dia. Você que eu não vi hoje, algumas pessoas eu já vi na live das 7 horas da manhã, do pastor Marcos Wellington da Silva. Estava lá o Marcelo Neotti, estava lá a Babi, estava lá algumas pessoas, enfim, e eu até dei uma curtida lá em vocês também, na participação de vocês, bênção de Deus, a palavra hoje de manhã, a oração de hoje de manhã do pastor Marcos. E eu quero então convidar você, dar aqui a minha saudação, a Vera, a Marli, a Fabiola, a Rafeli, minha filha, Deus abençoe, filhota, Marcelão Neotti, Clarice Andrade. Clarice, Deus abençoe, como é que está você, minha tia Clarice? Deus abençoe, um abraço, tia Clarice, um abração para o Fer, para os dois Fers, Deus abençoe vocês aí, tá bom? A Marlia Taide, a Fabiola, a Regina Almeida, todos vocês, Cíntia Ferroni Miró, Deus abençoe, Cíntia, um abraço, Ruth Zimanski, todos vocês, enfim, queridos, obrigado, pela companhia de vocês, desde quando iniciamos essas lives diárias, você é testemunha que nós não temos falhado, todos os dias, às 7 da manhã, às 9, às 15, em alguns dias da semana, às 20 ou 19, dependendo do horário do culto, e às 22, encerrando a noite. E tem sido um tempo muito bom, porque um tempo de muitas inconstâncias que temos vivido, e eu não sei você, mas assim, confesso que eu não tenho investido muito tempo em assistir jornais, mas tenho investido muito tempo em pesquisar assuntos. Eu entro no Fórum Econômico Mundial, eu entro na OMS, eu vou de nação em nação, nação europeia, no continente americano, enfim, africano, asiático, e eu procuro, então, estar sempre bem informado acerca de tudo que está acontecendo no mundo. E isso me ajuda a eu voltar para a Bíblia e ver o que a Bíblia disse acerca de todas essas coisas. E então criar o quê? Não expectativas, mas tentar criar um mapa escatológico e saber como devemos nos portar para esse tempo. E eu creio que nesse tempo, talvez a grande necessidade nossa como povo de Deus, primeiro, é voltar para Ele. Não é à toa que Deus fez que praticamente tudo parasse. Eu digo praticamente, porque tem algumas áreas, alguns segmentos que não pararam, mas não quer dizer que as suas vidas não mudaram, por causa de tudo que está acontecendo, para que nós, de certa forma, reconhecêssemos a Deus. Alguma coisa aconteceu e fugiu do controle do homem. Isso quer dizer que, ainda que o homem é polivalente, ele não tem controle de todas as coisas. E sim Deus, Então é aquela hora que a gente apela a Deus, É a hora que não tem mais religião, é a hora que não tem... Cada um crê naquilo que cada um pede, para aquilo que crê. Não quer dizer que recebe, a Bíblia fala assim que somente há um único Deus, um único só Senhor, um único Salvador, um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Então, mas a gente vê a fé das pessoas sendo expandida no que se diz respeito a crer. Então, querido, quando nós tomamos esse passo de fé, de estar meditando na palavra, de dia e de noite, nós estamos o quê? Alimentando a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu até faço muitos comentários sobre a palavra, dou a minha interpretação, o meu entendimento, as minhas colocações, os meus apontamentos, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, não são as minhas opiniões que vai trazer fé para o seu coração, mas a palavra de Deus que é lida literalmente. Eu creio que cada vírgula, cada pausa, cada verbo, ele é inspirado pelo Espírito Santo, e cada vez que você o ouve, então você é impactado por esta palavra. Então eu quero convidar você
nessa manhã a me acompanhar em Gênesis capítulo 21. Nós já temos vindo, né, já há alguns dias no livro de Gênesis, e na verdade eu confesso para vocês que eu estou com uma expectativa grande para amanhã, né, porque amanhã é capítulo 22. É um chazinho, gente, chazinho de gengibre, muito bom, muito gostoso, né? Mas o capítulo 21 ele traz para nós algumas coisas que é muito importante nós relembrarmos acerca da fidelidade de Deus, tá? Então eu quero que você acompanhe comigo, né? A gente começa a chegar a uma idade, irmãos, como é que a gente começa a perceber que a gente está ficando velho? Quando a gente já não consegue enxergar mais tão bem de perto, né? E você tem que usar óculos, né? Então aqui, colocando meu óculos para poder ler, diz assim: o Senhor foi bondoso, versos 1, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu a um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesses dois versículos é o seguinte: primeiro, Deus é um Deus de promessas. Segundo, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E terceiro, Eclesiastes 6,8 diz assim, que para tudo há um tempo e um modo. Há um tempo certo e um modo, a maneira certa. O que nós vemos aqui é Deus, então, cumprindo tudo o que Ele disse que Ele iria fazer, do jeito dEle, do modo dEle e no tempo dEle. O homem pode influenciar, até mesmo alterar as coisas? Sim, nós vemos alguns capítulos anteriores que a própria Sara tentou fazer de um modo diferente, dando a sua serva Agar para o seu marido ter um filho que gerou Ismael. Hoje, né, atual povo árabe, né, os ismaelitas, enfim, e num tempo que ela achou que era o tempo dela, com quem diz, não aguento mais esperar, acho que já estou velho, meu marido está velho também, não sei se daqui uns dias meu marido vai conseguir, né, ter relações, que também já estava, a Bíblia fala que o corpo dele já tinha morrido, no sentido de não havia mais condições, né, de gerar, enfim, então ela resolve fazer a coisa do jeito dela. Acontece tudo o que aconteceu, nós vemos todas, até hoje, né, o resultado disso, Ismael, uma grande nação, não há dúvida, mas um povo guerreiro, como foi profetizado também, e que hoje existe ali aquele conflito constante, né, entre o povo de Ismael e o povo de Israel. Ali a Palestina, né, os judeus, enfim, né, toda aquela confusão que tem ali no Oriente Médio. Então agora nós vemos aqui, então Deus cumprindo suas promessas. A primeira aplicação prática que eu gostaria que você fizesse na sua vida é o seguinte: seja a tempo ou fora de tempo, aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Mas talvez o que você pare para pensar assim, puxa, mas o que mesmo Deus prometeu? Deus já prometeu tanta coisa, porque a palavra de Deus ela é promessa. Então cada vez que você lê a palavra de Deus, ela está te prometendo algo. Mas, então entendamos uma coisa, promessas, eu e você temos muitas promessas. Agora, qual dessas promessas nós cremos, ou seja, acreditamos que era para nós, tomamos posse dela, algumas quem sabe nem para nós não era, mas nós tomamos posse e pela fé atraímos essas promessas. Então quantas pessoas que não podiam engravidar, mas creram na promessa e depois geraram um filho? Sim, eu mesmo, eu tive a oportunidade de orar por pessoas que não podiam ter filhos, e orei por essas pessoas creram na palavra de Deus, creram no poder da oração, e não só um filho. Eu lembro uma moça que teve trigêmeos, sim, trigêmeos. Ela falou, pastor, a sua fé foi violenta, né? Porque em vez de um veio 3, né? E acompanhei, nasceram prematuros, um deles acabou até falecendo, ficaram 2, mas enfim, algo impossível, né? Algo impossível de acontecer porque aquela mulher era estéril, mas que no tempo de Deus, do modo dele, todas as coisas aconteceram. Então a primeira lição de hoje é isso: eu quero que você creia na promessa de Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vem cumprir as suas promessas, só que no tempo que Ele escolheu e do modo que Ele escolheu, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde hoje, tá? Versículo de número 3 em diante: Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse, Deus me encheu de risos, todos os que souberem disso rirão comigo, vão dar risada. Verso 7, acrescentou, quem diria, Abraão, que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Isso, lembrando que é Sara que está dizendo assim, puxa, quem diria, né? O que diria que Abraão diria, né? Que eu ia dar um filho para ele na velhice dele. Versos 8, o menino cresceu, foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o seu filho Sara, porém, viu que o filho que Agar
a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava do seu filho, porque ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho, né, um filho dele. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Queridos, aqui eu queria que você então desse uma pausazinha. Aqui nós lemos até o versículo, eu vou aqui, versículo de número, vamos lá, 12, né? Vou ler o 13 também. Mas também do filho da escrava faria um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar, tendo-os colocada nos ombros dela, despediu com o menino, e ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Tá, até aqui. Queridos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: primeiro, olha que situação, olha o que acontece quando nós não confiamos em Deus e queremos dar a nossa ajudinha para Deus, né? Olha os desdobramentos. É isso que eu quero falar assim. Por exemplo, tem muita coisa assim que nós fazemos de errado e Deus perdoa o nosso pecado, mas não significa que Ele nos isenta dos castigos temporais, ou seja, das consequências que toda aquela ação nossa, fora da vontade de Deus ou de uma diretiva de Deus, ocasionaram. Então agora o que acontece? Eles estão aqui festejando, né, a Isaque, né, o desmamar de Isaque, que conforme historiadores era em torno de 3 anos, né, alguns falam até 4 anos, eu acho bastante 4 anos para uma criança continuar mamando, mas enfim, era uma outra época, uma outra cultura, né, então a gente pode até considerar assim. E o seu irmão Isaque, Ismael, tinha uma diferença ali de 13 anos, 13, quase 14 anos de diferença. Então imagina só que era uma criança de 3 anos, né? Uma criança de quase 17 anos ali, 3, 4 anos o Isaque, 17 anos mais ou menos o Ismael, e no meio da festa, comemorando o desmamar de Isaque, tá? Então a Sara vê Ismael tirando sarro, né? Dando risada, brincando, enfim, talvez até aquelas brincadeiras estúpidas do irmão mais velho, né? E ela, óbvio, né, sente ciúmes e fala assim: não, agora eu tenho meu filho, agora por que eu preciso aceitar, né, o filho da escrava? Porque para ela, Ismael não era nada para ela. Ismael era o filho da escrava com o marido dela, mas não era filho dela. Então agora ela não quer repartir, então ela diz assim: não, eu não quero esses dois aqui, vou chegar para Abraão e falar: não, dá um jeito nisso. Então é interessante o seguinte: eles criam um problema e depois eles criam um problema de novo, porque agora ela chega para Abraão e fala: Abraão, se vira, dá um jeito. Entenda que para ela isso, né, era o quê? Era consolidar, né, o filho dela como herdeiro. Para Abraão era mandar embora um filho dele, que era filho dele. Ismael era filho dele, com Agar, mas era filho dele. Então a Bíblia fala assim que o coração de Abraão se constrange, mas que ele vai falar com Deus, e Deus fala com ele. E Deus, queridos, aqui eu digo para você, quase que alguma ambiguidade, ou quase que alguma coisa assim que choca até, porque Deus chega para Abraão e fala: Abraão, fica tranquilo, pode fazer o que Sara está te pedindo, o que Sara está pedindo que você faça. Gente, eu confesso para vocês que quando as primeiras vezes que eu parei para meditar nisso, eu fiquei chocado com Deus. Falei: como é que Deus pode falar para um pai: abandone o seu filho, né? Sendo que ele também é pai e ele nunca abandonou o seu filho. Mas é interessante que na sequência Deus fala para Abraão: Abraão, não se preocupe, porque eu vou fazer dele também uma grande nação. Pode fazer o que Sara está pedindo, tá? Então observe que o que a gente percebe com isso, qual a percepção na ótica divina. Na ótica humana, meu Deus, é um pai que está abandonando um filho que está sendo rejeitado pelo pai. Imagina o trauma desse Ismael, né, de rejeição, seu pai mandando ele embora, tá? Ele com a sua mãe, né? Imagina a cena. Eu falo que assim, esse menino teria que fazer cura interior, terapia o resto da vida, né? Mas Deus fala: não, Abraão, fica tranquilo, pode fazer o que Sara está pedindo, pode mandar eles embora que eu vou, né? Você vê no dia seguinte, então, Abraão pegando ali mantimentos, pegando, né, bebida, enfim, e dispensando eles, tá? Eu quero fazer uma colocação acerca disso, mas só continuando para a gente poder ganhar um pouquinho mais de conteúdo. Diz assim no versículo 15: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali. Lembrando que esse menino, irmão, já era um moço, né? Já tinha ali 17 anos por aí, tá? Deixou embaixo do arbusto, sentou-se perto dali.
a distância de um tiro de flecha, 300, 400 metros, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E aqui vem algo interessante, versículo 17, Deus ouviu o choro do menino. Interessante, não foi o choro da mãe que Deus ouve, mas do menino. Tá? E o anjo de Deus do céu chamou Agar, o choro foi do menino, mas o anjo vem até a mãe. Chamou Agar, ele disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus viu o menino chorar de novo, aponta o choro do menino, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a água, a vasilha e deu a beber o menino. Talvez ali até a fraqueza ou a desidratação tinha sido por causa de falta de água, porque a gente vê que a primeira solução que o anjo então dá é o quê? É fazer com que ela veja então uma fonte de água ali. Agora, para pensar, irmãos, significa que havia uma fonte de água ao lado de uma mãe que estava morrendo e vendo seu filho morrer. Mas as circunstâncias não permitiam que ela enxergasse essa solução. Mas quando Deus ouve o choro do menino, então envia um anjo até a ela, diz a ela que veio por clamor do menino, e aqui o que você precisa entender? Deus tinha um problema com a mulher e não falava com a mulher? Não, é porque é o menino que tinha a promessa por ser descendente de Abraão. Ela era uma egípcia, ela não tinha uma promessa. Ele tinha a promessa, Deus falou assim, eu abençoarei ele por causa de Abraão, de Abraão, porque Abraão era alguém que Deus escolheu para gerar a sua descendência. Então, bem ou mal, ele era um descendente de Abraão, não o que Deus... Por isso que Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala, os filhos nascidos de Sara, do monte, a Bíblia fala assim, do monte Sinai, e os filhos, de Agar, do monte Sinai, e os filhos nascidos do monte Sião, que é o de Isaac. Um é o filho da promessa, Isaac, e o outro é o filho da escrava, Ismael. É interessante que o apóstolo Paulo fala assim, um nascido da vontade da carne, o outro da vontade do Espírito, ou seja, um das ações e atitudes humanas e o outro das ações de Deus, tá? Fazendo uma correlação ao quê? Há dois tipos de povos, há dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas, todas elas, tanto Ismael quanto Isaac, vieram do mesmo pai. Todos nós, pecadores ou não pecadores, viemos do mesmo Deus e Pai. Porém, uns vieram por meio da promessa, ou seja, no tempo certo, reconheceram Jesus como o seu único e suficiente Salvador, sendo agora considerado filhos de Deus ao que creem no seu nome, como diz no livro de João capítulo 1, 12, e os demais, ainda não considerando, Deus Jesus como seu Senhor e Salvador, como primogênito, o primeiro, porque você lembra que João 3,16 fala que Jesus era o unigênito, ele era o único Filho de Deus, não tinha outro, o resto era tudo criatura, criação, nós somos criados, o único filho era ele, mas porque Jesus se entregou por todos, então ele passa de unigênito para primogênito, que tem a ver com primeiro. Por que primeiro? Porque haveria o segundo, o terceiro, o quarto, porque quando ele se entregou por nós e nós recebemos tudo que ele fez por nós, então ele se torna o primeiro e nós se tornamos os demais. Então nós nos tornamos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Agora, muitos não receberam Jesus como Senhor e Salvador e como o Filho de Deus que se entregou por eles. Então eles não podem ser o segundo, o terceiro, eles não podem ser a sequência, continuam sendo criatura de Deus, continuam sendo filho de Deus, ainda que não saibam disso. Deus continua amando eles, independente do pecado deles, Deus quer que eles se arrependam para que sejam salvos. Então assim, para Deus não há diferença nenhuma entre o Ismael e o Isaac, mas o Isaac, ele leva a promessa, ele carrega a promessa com ele. Por quê? Porque ele foi a escolha de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Ismael, Deus também, por amor a Abraão, por amor a Jesus Cristo, Deus também considera os ismaelitas, ou seja, aqueles que não fazem parte da família de Deus, por aceitação, mas Deus aguarda que eles reconheçam o seu Filho amado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para vir, serem introduzidos nessa família real, nesse sacerdócio real, nessa nação santa, nesse povo adquirido
por Cristo, conforme a palavra do Senhor diz. Então aqui agora nós vemos o quê? Nós vemos então que Deus abre os olhos, ela vê o poço de água, então ela pode beber e dar de beber para o menino. Deus estava com o menino, versos 20, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então aqui, mostrando até com quem ele casou com uma egípcia. Tá? Versos 22. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, o comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que faz. Agora jura-me diante de Deus que não vai enganar-me, nem a mim, nem aos meus filhos, nem descendência. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os seus servos, Abimeleque, que tinha tomado à força. Mas Abimeleque respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, só fiquei sabendo disso agora, hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e boi, deu a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: o que significa essas 7 ovelhas que separasse para as demais? Ele respondeu: aceita estas 7 ovelhas de minha mão como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado este acordo em Berseba, Abimeleque ficou comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Aqui, praticamente essa parte aqui é o quê? É nos dando o quê? Uma ideia, de logo após todos os acontecimentos ali com Ismael, com Agar, Sara, envolvendo Sara, Isaac e Abraão, então agora Isaac e sua mãe são mandados embora, são retirados do meio, do seio ali de Abraão, e começa uma nova vida, e ali eles vão gerar uma nova nação, próximo ao Egito, tá? Lembrando que ele casa com uma egípcia, tá? Abraão também, Deus acaba conduzindo ele, de alguma maneira ele chega até Gerar, o rei de Gerar, Abimeleque, era um rei filisteu, ali fica próximo à região do Neguebe, entre Canaã e o Egito, uma região montanhosa que existe ali no Oriente, e na verdade tem toda uma cordilheira ali, mas enfim, e agora então dizendo que esse homem, esse rei dos filisteus chamado Abimeleque, ele reconhece que há algo em Abraão que o classifica como alguém que está sendo abençoado por Deus. Lembrando que Abimeleque ele já teve aquela experiência com Abraão lá atrás, que foi aquele que Abraão deu a esposa dele como irmã, e ele quase teve relações com a Sara, ele fica bravo com Abraão, ele fala: Abraão, o que você fez? O que eu te fiz de mal para você poder me desejar esse mal, que Deus tem que fazer com que ele não toque, sonhe e não toque em Sara, enfim, toda aquela situação dos capítulos anteriores. E agora então ele faz o quê? Uma aliança, tá? Então a gente vê Abraão fazendo uma aliança com o Abimeleque. Nós vamos ver o Abimeleque lá na frente, nós vamos ver o pai dele, ou melhor, o filho dele, que também chamou Abimeleque, numa outra situação muito parecida e semelhante, agora com Isaac, e Rebeca, mas enfim, nós vamos ver isso lá na frente. Então aqui é só para você entender da onde ele está, por quê? É importante a gente entender essa localização, porque o capítulo seguinte vai falar sobre algo muito especial, da onde eles saíram, para onde foram e o que foram fazer, mas isso fica para amanhã, tá? Porque isso está no capítulo 22 de Gênesis e fala de um momento muito difícil mesmo, tanto para Sara quanto para Abraão, mas mais para Abraão, creio eu, num primeiro momento, tá? E eu quero que você amanhã se enche de expectativa para porque nós vamos falar sobre justamente quando Deus pede a Abraão Isaac, para que sacrifique Isaac, coisa inédita. Deus nunca pediu para matar uma pessoa, e agora Deus pede isso, e nós vamos entender o porquê, o como, o quando, enfim, todas essas situações, tá? Então, queridos, eu quero que você me permita abençoar você nessa manhã, que esta palavra gere fé no teu coração, que você possa estar sim recebendo de Deus essa porção de vida no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, e que você possa receber as promessas do Senhor. Lembrando que Deus não é Deus para que minta, nem homem para que se arrependa. Toda a promessa dele haverá de ser cumprida. Se ainda não vê, mas na minha vida ainda não cumpriu. Oséias capítulo 2 fala que você precisa aprender a ter paciência e aguardar o tempo de Deus. Não é o nosso tempo,
é o tempo de Deus, tá bom? Deus abençoe você, né? Obrigado por você ter ficado conosco. Logo mais às 15 horas então, com a pastora Fabíola, e depois à noite, hoje em especial às 18 horas, vai ser transmitido o nosso culto online, que normalmente no domingo às 19, mas hoje, em caráter especial, está sendo mudado para as 18 horas. Estamos aqui na igreja, já estamos agora a partir das 10 horas entregando aqui os kits ceia, né? As ceias, você vem com a sua família, nós oramos por você, pela sua família, você dentro do teu carro ali, protegido, né? Nós do lado de fora também com as devidas proteções, enfim, abençoamos você, entregamos a você o kit ceia que você vai levar para a sua casa, e à noite às 18 horas junto conosco, né? Você na sua casa, nós online, vamos estar participando da ceia juntos, ok? Nós temos feito essa dinâmica aqui para você poder sair um pouco de casa também, pegar um sol, sair com a família, dar uma passeada ainda aqui dentro do carro, né? Para você poder dar aí uma espairecida, né? E passar aqui na igreja, dar um oi, né? A gente vê você, você vê a gente, então é um momento de comunhão que nós queremos promover de alguma maneira, mas entendemos se você às vezes não tem um veículo, mesmo se você não pode estar vindo, nós vamos entender, tá? E se sinta-se abraçado, se sinta abençoado da mesma maneira. Que Deus abençoe a todos. Vemos vocês então logo mais, né? Um beijo a todos. Marli, eu vi o teu recado, Marli, você falou lá que você não conseguiu entrar. Pois é, faz 2 dias, irmãos, que a oração da noite, 10 horas, a minha pastora Andréia que teve que fazer, e foi muito confuso, porque ela tinha que entrar na minha senha, no meu Facebook, eu estava com o meu telefone em outra transmissão, com outra nação, em outro país, então foi uma coisa muito doida. Durante dois dias, tanto sexta quanto sábado à noite, eu tive fazendo essas conferências, né? Na sexta-feira com famílias e pastores, né, de outra nação, e ontem só com jovens, né? Uma rede de jovens bem bacana, também de outra nação. Então acabou que não houve teve esses desencontros, mas que bom que você tentou, uns conseguiram, outros não, mas que você manteve-se conectado, e com certeza você fez a sua oração. Um beijo grande a todos, fica com Deus, e se vemos, né, logo mais às 15 horas. Um beijo grande, fica com Deus, Deus abençoe.